Imagine trabalhar em alguns dos maiores games da história, como Counter-Strike, Left 4 Dead e Half-Life 2. Ou, em outras palavras, trabalhar na Valve, a Pixar dos games. Mas pensando na época em que a Pixar também era a Pixar da Pixar. Matt Wood teve essa oportunidade. Funcionário da casa de Gordon Freeman desde 2003, Matt foi o level designer desses e outros blockbusters da empresa. Só que em 2019 ele resolveu deixar esse sonho molhado de muita gente por aí para criar algo que fosse seu, completamente novo e totalmente diferente de tudo que ele havia feito até então. Daí surgiu Little Kitty Big City, game super simpático que, em 2024, conquistou mais de 1 milhão de jogadores nas primeiras 2 semanas após seu lançamento. E isso só no serviço da Game Pass do Xbox. Mas esse não é o número mais interessante aqui. Nunca é. Também, em 2024, antes de Little Kitty Big City, tivemos lançamentos como os de Paw Trails, uma nova versão de Cats and Seek e Mojito the Cat. Depois, Cat Quest 3, Copycat, Kettle Buttered Cat e outros tantos. Só que eu contei, foram 53 lançamentos de títulos felinos em 2024. Mas sei que deve ter rolado bem mais do que isso no mesmo ano. E eu comecei a olhar melhor para esse universo gateiro depois que percebi que 2 dos jogos mais hypados pelo público aqui do Minas Arcade eram de games que também traziam gatos como protagonistas. Mas não para por aí. Algum tempo atrás surgiu o lance de pessoas comprarem apps ou games para gatos poderem... Não sei se jogar é o termo correto, mas é isso. Para gatos jogarem em tablets e celulares. Com tudo isso pensei, será que gatos têm algum superpoder egípcio de transformar indie games em hits? O segredo do sucesso está nesses animais que trazem bicho morto de presente para você? Será que Matt sabia disso na hora da produção? E para finalizar, será que estamos vivendo uma era de gatocentrismo mundial? Bem, eu sei que procurando respostas eu acabei encontrando até mesmo uma falha na ideia, muito difundida por uma pancada de influencer, de que seria uma boa que crianças jogassem jogos antigos. Um papo ultra nostálgico que vinha me incomodando e ficou mais claro depois de fazer esse roteiro. Mas antes de falar disso tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Casson Douglas, sou pesquisador de cultura digital, mais fã de cachorros do que de gatos, mas isso não vem ao caso, e editor aqui do Minas Arcade, um canal que fala sobre indie games produzidos em lugares não tão óbvios do planeta e também sobre alguns casos de fora da nossa região que podem servir de exemplo pra gente. Aproveite essa pausa para assinar o canal, clicar no sininho e não perder nenhum outro vídeo. Um detalhe curioso sobre o desenvolvimento de Little Kitty é que Matt Wood não tinha a menor ideia de que iria fazer esse jogo quando largou a Valve para trás. Ele realmente só saiu da empresa porque estava totalmente alienado daquele trabalho. Ele não via mais sentido em fazer parte de uma grande engrenagem que se dizia criativa, mas não permitia que ele colocasse mais de si nos produtos. E aí vamos lá, acho que com quase 2 décadas numa Valve da vida, talvez dê para juntar uma graninha bem boa, né? Dá pra tirar o tal do sabático, que é o que muita gente gostaria de ter, mas os boletos não permitem. Mas que bom pra ele que conseguiu. Matt passou meses com sua família, que era o que ele mais desejava. E com isso começou a observar Mario e Roxy, os 2 gatinhos da casa. Esses aqui, ó. O sujeito não percebeu que a maneira como um gato interage com o espaço, pulando em lixeiras, se espremendo em frestas, derrubando objetos por mera curiosidade, era por si só um conjunto de mecânicas de jogo perfeitas. Com mais tempo livre para ficar com os filhos, Matt também imaginou que o jogo precisava ser acessível, não punitivo e visualmente atraente para crianças, mas com aquele polimento técnico que só um veterano do mercado poderia dar. Aí tudo isso aconteceu durante as várias semanas onde ele ficou só brincando com a engine da Unreal em seu computador. Um período onde voltou a ver sentido no trabalho que estava fazendo. Matt ficou um bom tempo criando e testando um controlador de personagem que fizesse com que o gato parecesse vivo. Ele gastou meses refinando como o bicho colocava as patas em superfícies irregulares e até como a cauda reagia ao movimento. Vários desses testes foram postados no Twitter e acabaram viralizando. É aí que Matt viu que tinha achado seu primeiro projeto fora da Valve, mas ele não queria pegar essa empreitada sozinho. Matt convidou a artista Mika Brightweiser para criar o visual do game. Ela focou em formas simplificadas e cores vibrantes para que a pessoa que estivesse jogando, especialmente crianças, identificasse instantaneamente o que é um caminho, o que é um objeto interativo e o que é o cenário. Algo parecido com a lógica de Mirror's Edge. A artista trabalhou para que cada beco e telhado tivesse pistas visuais,
como caixas empilhadas ou canos, que convidasse quem estivesse no controle a subir. Quanto ao visual, ao optar por algo estilizado, low poly e não realista, ela garantiu que o jogo rodasse perfeitamente no Nintendo Switch e em PCs menos potentes, ampliando o alcance de mercado sem sacrificar a beleza do jogo. E eu já falei bastante sobre essas vantagens de não se buscar o realismo em um projeto lá no episódio sobre o igualmente simpático A Short Hike. Para o cenário super inspirado na cidade de Tóquio, Mika disse em algumas entrevistas que usou esse tipo de lugar como referência porque eles oferecem uma densidade e escala que funcionam perfeitamente para um animal pequeno. Ao contrário de outras grandes cidades, com avenidas largas e espaços abertos vazios, as ruas de Tóquio são cheias de detalhes no nível do chão, como vasos de plantas, vending machines e até fiação elétrica. Para Mika, a arquitetura japonesa cria uma escada natural para o protagonista. Um gato pode pular de uma lixeira para um ar-condicionado, daí para uma marquise e depois para um telhado. A cidade já é, por natureza, um level design de plataforma. De quebra, ela ainda chegou a dizer que as cidades japonesas evocam uma sensação de lugar seguro, muito presente nas animações do estúdio Ghibli. Para um jogo que foca na curiosidade e no brincar, esse ambiente de segurança urbana era fundamental. É aqui que existem alguns grandes atributos de cozy games em Little Big City. Atributos que também são responsáveis por uma enorme fatia do sucesso do jogo. Os cozy games, ou jogos aconchegantes, são marcados por sua natureza relaxante e são destinados a ajudar os jogadores a descontrair com desafios que são, normalmente, mais construtivos do que destrutivos. O termo começou a circular em fóruns do Tumblr e do Reddit ali por volta de 2013 e 2014, entre jogadoras, em sua maioria mulheres e a comunidade LGBTQIA+, que não se viam como gamers hardcore. Harvest Moon, lá de 1996, é apontado como o primeiro grande cozy game da história. Mas a ideia de cozy não veio dos jogos, e sim da moda e principalmente da decoração, em especial a decoração dinamarquesa, que é influenciada pela cultura ou pensamento Hygge, que busca sempre por um clima aconchegante e alegre, enfatizando o conforto e o convívio da comunidade. Diversos relatórios e artigos apontam que, durante e após a pandemia, houve um boom de procura e venda de cozy games, com destaque para Animal Crossing. Afinal, com a saúde pra lá de mental, nada seria melhor do que um tipo de jogo mais aconchegante. Foi aí que muita gente que não jogava descobriu que os games poderiam ser uma ferramenta de descompressão, e o mercado percebeu que havia o que muitos chamam de um oceano azul, um mercado ainda não explorado, de jogadores buscando tranquilidade nos jogos. E aqui eu acho que cabe uma autocrítica, principalmente de quem produz jogos e se encaixa na chamada identidade gamer. Saca só, Jesper Dew, professor da Academia Real Dinamarquesa de Belas Artes, publicou em 2009 pelo MIT o livro A Casual Revolution. Nele, Jesper comenta sobre como, com os portáteis da Nintendo e smartphones, o público consumidor de games voltou a ser o que era antes, lá no começo dos videogames, com Pac-Man, Tetris e outros. Ou seja, deixou de ser algo só para os bro hardcore player. O professor argumenta que os primeiros jogos, como Pac-Man, eram feitos para um público geral. Com o tempo, a indústria se especializou e criou convenções que alienaram quem não era um expert. Porém, com a chegada em peso de jogos casuais e cozy games, a simplicidade dos games foi redescoberta. Jesper observa que o sucesso de jogos mais leves não é porque eles se tornaram legais, mas porque se tornaram normais. Eles se encaixam na vida das pessoas sem exigir que elas mudem suas rotinas ou dediquem horas para progredir. Eu vou deixar o link para o PDF da pesquisa que originou o livro de Jesper na descrição desse vídeo. Enfim, a autocrítica aqui é: tudo bem se você quiser jogar e trabalhar com games no estilo tiro, porrada e bomba, à la Call of Duty e Battlefield. Porém, entenda que esse universo não é o único e nem o maior do segmento de jogos digitais. Logo, talvez, ao absorver a estética, a linguagem e a energia bélica desses games, ou das comunidades deles, o cidadão pode criar uma barreira criativa para a produção de seus próprios jogos, e até para o relacionamento em sociedade mesmo.
É interessante perceber como o macho lento ele admite o recurso da cadeirada como uma coisa válida para substituir as palavras, né? A comunicação machulenta é sempre muito interessante. A machulência é sempre garantindo aí que o ambiente de trabalho seja sempre um lugar tóxico, né? Insalubre, animado, porém animado. Mas aí cada um, se você achar que tudo isso não tem nada a ver, então vida que segue. O fato é que o espírito do tempo atual explica o boom dos Call Games. E um olhar atento para a sociedade também explica o gatocentrismo do mundo. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Pet Brasil e da ABIMPET, o Brasil ainda é o país dos doguinhos, mas o gato é o pet do futuro. O gatocentrismo não é uma moda da internet, é uma mudança estrutural nas famílias brasileiras. De acordo com os relatórios, a população de gatos nos lares brasileiros cresce em um ritmo muito superior à de cães. Enquanto a população de cães cresce cerca de 3,5% ao ano, a de gatos sobe a uma taxa de 6%. Essa mudança tem tudo a ver com a verticalização das cidades. O censo PET da ABIMPET e do IPB correlaciona o aumento de gatos com o aumento de pessoas morando em apartamentos e em áreas densas. E o gato é um pet bastante otimizado para a vida urbana moderna. Ele não precisa de passeios na rua, ocupa menos espaço e se adapta ao silêncio dos condomínios. Além disso, os gatos exigem um tipo de cuidado que combina com quem trabalha muito. Ele é independente, mas oferece o suporte emocional necessário para a regulação emocional. Não por acaso, o mercado pet brasileiro faturou mais de 68 bilhões só em 2023. E o segmento de pet care e pet food para gatos é um dos que mais recebe investimentos em produtos premium. E isso não ocorre apenas no Brasil. Na América do Norte e principalmente na Europa, os gatos ou estão começando a dominar ou já dominaram tudo mesmo, inclusive na internet. A ABIMPET monitora também o comportamento dos consumidores e, de acordo com seus relatórios, o gato é o bicho que mais gera engajamento digital por sua natureza imprevisível. Ou seja, o gato seria um dos animais mais nativos da internet. Tipo da coisa que reflete também nos games. Portais de análise como o GameStats mostra que a tag Cats, gatos, na Steam teve um salto nos últimos 5 anos. O que pode ser um hack danado, uma vez que o jogo já nasce com o público cativo que consome esse tipo de conteúdo diariamente no Instagram e TikTok. E o sucesso de Stray provou o potencial de vendas dessa segmentação de público, faturando mais de 50 milhões, e abrindo caminho para ainda mais indies como Little Kitty Big City. Mas não tem só gato e estética acolhedora na receita do caso de sucesso desse vídeo. Apesar do hype que Little Kitty Big City teve nas redes sociais no período da produção, likes e compartilhamento não garantem o sucesso de um game. Mas um acordo com a Game Pass do Xbox, sim, e foi atrás disso que Math correu. Aqui é bom dizer que nenhuma empresa libera as informações de quanto elas pagam para colocar alguns jogos em plataforma como a Game Pass, PS Plus ou a Epic Games. Porém, no caso da Microsoft, quando a empresa foi investigada pela compra da Blizzard, alguns documentos vazaram, trazendo algumas cifras. Por exemplo, a empresa aparentemente teria pago entre 5 a 10 milhões por mês para manter o GTA V na Game Pass, e deu um cheque único de 35 milhões de dólares para deixar o Lego Star Wars quieto por lá. Para os indies, a escala era menor, porém bastante robusta para pequenos estúdios, variando entre 250 mil dólares a 2 milhões de dólares, dependendo do hype e da qualidade do projeto. Portanto, Math recebeu sim uma boa grana ao colocar Little Kitty Big City gratuitamente para os assinantes da Game Pass. Porém, o buzz que o jogo gerou no lançamento, graças à sua qualidade, incentivou as vendas para outros aparelhos, além daquele da Microsoft. Lembrando que apesar da Double Dagger Studio, empresa criada por Math para lançar seu game, ser nova, ele tinha muita experiência e contatos no mercado para azeitar bem as coisas. O cara não era um novato chegando de primeira na Microsoft só com um PPT. Além disso, o título contava com um grande trunfo: a acessibilidade. Matthew Wood revelou em entrevistas que foi diagnosticado com TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tardiamente, e descobriu que quase toda a equipe principal que trabalhou com ele no projeto também era neurodivergente. E essa característica moldou bastante o game. Math descreve o jogo não como uma jornada linear, mas como um jogo sobre missões secundárias. O design reflete como algumas pessoas com TDAH funcionam.
Em vez de focar rigidamente em um objetivo principal, o jogo encoraja constantemente o jogador a se perder, a se distrair com um certo objeto ou uma tarefa secundária. A missão principal é o que menos importa. Math mencionou que, originalmente, o objetivo da história poderia ser concluído em 10 minutos, mas o verdadeiro jogo é o emaranhado de distrações que leva horas. Quem tem TDAH muitas vezes sente frustração em instruções longas ou quando é forçado a seguir um caminho único, mas aqui ele pode ter liberdade total. Math ainda afirmou que odeia que digam o que ele deve fazer em jogos. Por isso, ele projetou o gatinho de um jeito que o jogador tivesse autonomia total. Little Kitty, inclusive, não tem interfaces pesadas ou personagens do tipo que arrastam o jogador para o trilho. A progressão é orgânica e baseada na curiosidade imediata, não em listas do que fazer. Na visão de Math, para alguém com TDAH, a acessibilidade não diz respeito apenas a controles, mas também sobre diminuir a barreira de entrada cognitiva. O jogo foi pensado para ser acessível no sentido de que você não precisa se lembrar de uma história complexa ou de comandos difíceis se parar de jogar por uma semana e voltar depois. E tudo isso, veja só, funciona para pessoas com neurodivergência, mas também para crianças e até idosos. O fenômeno conhecido como efeito guia rebaixada ilustra isso. Intervenções de design inclusive geram externalidades positivas para a sociedade como um todo. Só imaginar uma rampa de calçada que podem ser projetadas para PCDs, mas funcionam para pessoas com carrinhos de bebês, idosos, ciclistas e por aí vai. E é justamente aqui que eu encontro o meu problema com aqueles conteúdos nostálgicos que vivem aparecendo nas redes sociais. Mas antes de continuar, deixa eu te falar para seguir o Minas Arcade lá no Instagram. Com isso você me ajuda a criar um belo Media Kit e ainda aproveita alguns conteúdos que só tem por lá mesmo, como um post que fiz outro dia com várias dicas de indie games lá da terra da Gabi Amanantos e da aparelhagem, Belém do Pará. Quer conhecer o que tá vindo de lá? Então siga o @MinasArcade. Voltando, sabe aquele papo de as crianças de hoje são muito Nutella e que bom mesmo era Alex Kidd? Pois é, geralmente quem defende isso confunde dificuldade artificial com bom design. Muitos desses joguinhos antigos que influencers com cabeça de velha guarda tentam empurrar para os filhos eram pensados sob uma lógica de escassez e frustração. Se o jogo era curto, ele precisava ser absurdamente difícil para você não terminá-lo em uma tarde. Quando olhamos para um projeto como o Little Kitty Big City, vemos que a liberdade e a falta de punição não são mimos para uma geração preguiçosa. São, na verdade, ferramentas de alfabetização digital. Uma criança jogando Little Kitty está exercitando a curiosidade, a resolução de problemas por hipótese, e não por tentativa e erro punitivo. E, acima de tudo, autonomia. Muitos jogos antigos, e eu sei que não são todos, diziam faça exatamente isso ou morra. Já o design contemporâneo de Mathwood diz, e se você fizer aquilo? Para o desenvolvimento cognitivo, a segunda opção é infinitamente mais interessante. O que eu costumo lembrar é que a nostalgia é um filtro que pode nos fazer esquecer de alguns problemas do passado. Nesse caso, de quanto o design de antigamente era, muitas vezes, excludente e pouco acessível para quem não tinha reflexos de ninja ou paciência infinita. Na real, as pesquisas que muitos influencers apontam que foram utilizadas para mostrar que jogos modernos são piores que os jogos antigos não comparam a Shot Hike ou Little Kitty com Donkey Kong ou Super Mario. Elas comparam coisas como Roblox com os games antigos. Comparam aplicativos com jogos e mostram que é o excesso de informação na tela que prejudica as crianças, e não todos os games modernos. Era para todo mundo estar brigando com Big Techs e não com desenvolvedores de jogos. Aí é um problema que acontece quando o pessoal só traduz um clickbait qualquer lá de fora sem checar as informações e sem pensar se faz sentido mesmo. Existe uma infinidade de games antigos excelentes e bons para crianças, mas isso não quer dizer de forma alguma que não existam jogos modernos que também são bons, principalmente no universo indie. Para fechar, acho que dá para cravar como Little Kitty Big City e outros indies têm conseguido faturar com a nossa vontade de aproveitar e ter outras experiências com jogos. Uma experiência que diz, para o gamer médio, aquilo que muita mãe costuma dizer quando tá brava: você não é todo mundo. Jogos de tiro podem divertir e Superhot e Quake Arena, estou olhando para vocês. Assim como games antigos dos mais ou menos surtados.
Mas assim como nem todo mundo tem cachorro em casa, nem todo mundo é nível pro nos controles, nem todo mundo quer seguir um trilho exato na história e nem todo mundo quer morrer de tanto trabalhar, ainda que seja em uma grande empresa. Bastante coisa bacana pode acontecer se todo mundo puder só seguir de boa, como um gatinho preto numa simpática cidade. E já que o tema de hoje girou bastante em torno de gatos, vou deixar 2 dicas de games feitos aqui em Minas para você aproveitar na Steam. O primeiro é Hellbrella, que já falei bastante a respeito aqui no Minas Arcade, um título produzido por uma turma de Contagem e que tem feito sucesso na internet. Esse já dá para comprar na Steam. O segundo é Whiskers Wish, do Patada Studio de Belo Horizonte, que gira em torno de uma história real de animais que são abandonados no parque municipal da cidade. Parte do valor arrecadado com a venda do jogo irá para uma ONG que cuida dos gatos desse parque. Como o game ainda não saiu, o lance é colocar em sua wishlist da Steam. A outra dica não tem nada a ver com esse vídeo, mas com o anterior, e chegou nos comentários, olha só. É o Carnastra, um deck builder misturado com roguelike de carnaval, criado pelo coletivo Caiana Games, lá de Recife. O jogo, que foi feito para uma Game Jam, pode ser baixado e até experimentado lá no itch.io. O link para tudo isso está aqui na descrição do vídeo. Aqui no final eu deixo um abraço especial para os 52% dos assinantes aqui do Minas Arcade que votaram na enquete do canal dizendo que são mais cachorreiros do que gateiros. Estou com vocês e até com os 9% que disseram que gostam de outros tipos de animais menos pop. Se tudo der certo, em breve faço uma listinha de games com bichos que também merecem ganhar destaque nessa internetona de meu Deus. Por enquanto, valeu demais para quem chegou até aqui e nos vemos no próximo vídeo.